paz do Senhor, para você que está aqui, para vocês que estão em casa. Que bom, né? Estarmos juntos em mais uma semana. Coloca aqui que é melhor. E estamos na última semana de março já, gente. Eu estou ficando apavorada. Foi ontem que a gente estava começando o ano. Estava aqui falando, né, em janeiro, e já estamos na última semana. Eu acho que a nossa vida está tão corrida, tanta coisa que a gente faz que está passando muito rápido, porque os dias continuam tendo 24 horas, mas a sensação que a gente tem é que tem menos, né? Quando a gente termina, a gente está trabalhando, nossa, já está na hora de parar, está na hora de resolver outra coisa. Então, os dias estão passando rápido. Eu acho que é a nossa vida mesmo, muito corrida, mas é muito importante a gente sempre separar um tempo para Deus. Porque se a gente deixar, as coisas estão indo tão rápido e a gente vai deixando as coisas de Deus, deixando a nossa vida espiritual para trás. Então, que bom estarmos juntos aqui cultuando ao Senhor. Estamos no culto da fé, né? Toda terça-feira, palavras de fé realmente, para que nos alimente, para que aumente a nossa fé a cada semana. E hoje eu quero falar com você, eu coloquei um tema de atitudes que mudam circunstâncias. Passamos várias circunstâncias na nossa vida, às vezes difíceis, às vezes nem tanto, mas que nós precisamos ter atitudes, assim como desses homens que nós vamos ver aqui na Bíblia, para que mude realmente essas circunstâncias. E eu quero falar, eu acho que para aumentar a nossa fé, a gente precisa ler, ouvir, estudar sobre os milagres de Jesus. Eu acho que isso aumenta muito a nossa fé. Há 15 dias atrás eu estava pregando aqui, eu falei sobre a cura, né, da mulher hemorrágica. E hoje eu quero falar de outra cura, de outro milagre de Jesus, que está em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Eu gosto dessa história, dessa tradução, que Jesus estava na casa dele. Estava dizendo aqui, olha, as pessoas começaram a anunciar que ele estava em casa. Jesus chegou em casa. Versículo 2. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Amém, queridos? Jesus
Até o versículo 5 ali, ele já tinha resolvido o problema do paralítico, né? Mas as pessoas que estavam ali começaram a pensar, que ele está pensando que ele é, para dizer que o pecado dele estava perdoado. E Jesus sabia todas as coisas, né? E Jesus, ele vai, ao decorrer da história, e ele mostra realmente ali o poder e a autoridade. Mas eu gosto muito dessa história, da atitude desses 4 homens que mudou a vida daquele amigo. Queridos, quem tem amigo? Pelo menos um amigo a gente tem que ter, pelo menos um. Aquele amigo que olha para você e sabe o que está acontecendo. Não é verdade? A gente precisa ter pelo menos um. Às vezes a gente tem mais de um, mas pelo menos um a gente tinha. Aquele paralítico tinha 4, que foram homens que tiveram uma atitude que mudou a vida dele. Né? Quando ele ficou sabendo que Jesus estava em casa, que o povo estava reunido ali, ele falou assim, não, vamos levar o nosso amigo lá. E aqueles homens, eles tiveram uma visão de fé. Aqueles homens, aqueles 4 amigos, eles agiram em favor do seu amigo, mas eles tiveram uma atitude de fé ali. Eles recusaram ficar ali pensando na realidade da paralisia do corpo daquele homem. Não, a vida dele não pode continuar assim. E eles começaram a pensar o que eles poderiam fazer para ajudar a vida daquele amigo, do seu companheiro. E nos corações deles, eles começaram a pensar, não, vamos levar ele até Jesus. Esse foi o primeiro pensamento, eu acredito, né? Jesus chegou em casa, o boato, os disse-me-disses corria pela cidade, que Jesus estava fazendo milagre, que aonde ele reunia acontecia alguma coisa. E ele falou assim, não, eles começaram a pensar, vamos levar esse nosso amigo até Jesus. Então, primeiramente, aconteceu a cura, eu acredito, no coração daqueles amigos. Não, se a gente levar ele até Jesus, vai mudar a realidade do nosso amigo. E eles começaram a pensar, assim como foi na vida da mulher hemorrágica, que ela começou a pensar, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. E é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. É isso que é fé. Eu preciso acreditar, eu preciso desejar, eu preciso crer antes de acontecer que vai acontecer. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Eu desejo que aconteça, esse desejo de acontecer primeiro precisa nascer no nosso coração. E a definição de fé em Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, fala sobre isso. Fé é a certeza. E tem uma parte do versículo que fala que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Está falando sobre fé em Hebreus 11. Então, aquilo começou a acontecer, a cura daquele amigo começou a acontecer no coração daqueles amigos primeiramente. Eles criam que ao levar até Jesus, Jesus podia mudar a vida do seu amigo que estava ali naquela maca. Então, eles não pouparam os esforços para levar esse amigo até Jesus. Gente, imagine, você vai com uma maca, 4 amigos, cada um segurando numa ponta, e você chega, a Bíblia diz que a casa estava cheia, até do lado de fora da casa tinha gente. Como que eles iam passar? Como eles iam apresentar aquele homem até Jesus? Então, eles tiveram uma ideia. Será que se fôssemos nós, a gente ia ficar ali para o lado de fora? Ou a gente ia voltar? A gente ia desistir? Eu acho que a gente precisa parar e analisar, ver essa história trazendo para a nossa vida. Diante de uma dificuldade, como eu reajo? Eu volto? Eu paraliso? Eu desisto?
Aqueles amigos, eles poderiam ter voltado, olha, a gente tentou ajudar, mas não foi possível. Mas eu vejo nessa história, a primeira coisa é que eles tiveram uma visão de fé, eles começaram a pensar e a desejar a cura daquele homem. E a segunda coisa que eu vejo nessa história é que eles transformaram a fé em obras, em ação. Aqueles amigos realmente creram que Jesus podia fazer algo por eles. Aqueles amigos, eles provaram tal fé, demonstrando a sua atitude concreta. Porque se eles não têm essa atitude de pensar em tirar o telhado daquela casa, aquele homem não ia ser curado. Então, eles tiveram uma ação. Eles revelaram o quanto eles criam. Não, vamos fazer, nós já estamos aqui, vamos fazer isso acontecer. Jesus precisa ver o nosso amigo. Jesus precisa ter esse encontro com o nosso amigo. Você quer que eu pare, amigo, para você? Te amo. Porque fica difícil, a gente mexe para lá, mexe para cá. Né? Então, eles revelaram o quanto eles criam e quanto eles acreditavam no milagre que Jesus poderia fazer. Então, o que eles fazem? Cada um pega numa ponta da maca, eles erguem o paralítico, né, o doente, eles caminham entre a multidão, eles erguem, gente, eles sobem em cima da casa. Eles tiram o telhado da casa. Imagine você dentro da tua casa numa reunião. E chega uma turma e tira o telhado, porque estava cheio, tira o telhado da sua casa. E vai descendo. E a Bíblia diz que eles descem exatamente. Eles não fizeram de qualquer forma. Eles pensaram, não, nós vamos descer na frente de Jesus. Nós vamos descer exatamente na frente de Jesus. E essa era a parte que cabia a eles. E eles fizeram muito bem. Eles fizeram muito bem. E a Bíblia diz, né, nós lemos aqui, que Jesus, o que Jesus fala para eles? Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu a fé daqueles homens. Aí talvez você pense assim, mas como que Jesus pôde ver algo invisível como a fé? Né? A fé é invisível. Eu olho para a Josi, eu não posso saber se ela tem fé, se ela não tem fé. Mas Jesus olhou para aqueles homens e falou, vendo-lhes, nós lemos aqui, vendo-lhes a fé. Jesus falou, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas sabe como Jesus viu a fé daqueles homens? Através da ação deles, através das obras ali, né, do movimento que eles fizeram, de tirar o telhado, de levar o amigo, de descer até a frente de Jesus. Foi dessa forma que Jesus viu a fé daqueles homens. Da mesma forma, da mulher do fluxo de sangue, ela foi se arrastando e ela começou a pensar, era só tocar, ela não precisava ver, Jesus não precisava vê-la, era só tocar ali. Mas tudo muda quando ela toca. Então, queridos, nós precisamos exercitar essa fé. Nós precisamos ter atitudes de fé. Nós precisamos ter ações. Nós precisamos ser esses amigos também. Eu sei que vai ter momentos que nós vamos talvez ser como o paralítico ali, que vamos precisar ser carregados por amigos. Por isso que é importante nós termos amigos.
Mas tem momentos da vida que nós vamos ser os amigos que vamos carregar outros. Uma grande oportunidade que nós temos de trazer as nossas amigas, e vamos falar para as mulheres, no dia 4, de enfrentar a multidão e trazê-las para estarmos juntas aqui, num dia que Jesus vai estar aqui, assim como Ele está hoje, e onde muitas podem ser curadas. Então, nós precisamos ter essa atitude. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Assim como a obra sem a fé é morta, né? Lá em Tiago fala sobre isso. Então, precisa andar junto. Eu preciso ter fé e eu preciso ter ações, atitudes de fé a cada dia, assim como aqueles amigos tiveram. Então, nós precisamos fazer isso. E a terceira coisa que eu vejo nessa história, na vida desses homens, tanto, né, dos amigos, eles se mantiveram com atitudes de vencedores. Sim, é interessante a gente perceber como aqueles homens tiveram essa atitude de vencedores, porque eles enfrentaram muitas barreiras, eles enfrentaram muitas dificuldades apresentadas. Eles enfrentaram isso. Muita oposição surgiu, porque assim, eles tiveram uma ideia, vamos fazer. Mas não foi tão simples para eles. Primeiro, eu não sei a distância que eles carregaram aquela maca com um paralítico deitado em cima, né? Não sabemos qual foi a distância. Então, mas muitas coisas aconteceram. E quando eles chegam diante da casa, eles veem aquela multidão por fora. E eles pensam, talvez o primeiro pensamento, a gente tentou. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Eu tentei. E a gente para ali no meio do caminho. Então, eles tiveram muitas circunstâncias ali e eles superaram. A primeira, talvez, fosse a incredulidade. Talvez, em algum momento ali, eles pensaram em desistir diante do grande desafio, diante da dificuldade, deles terem chegado a pensar, poxa, nós esforçamos, carregamos ele até aqui, mas olha só, não tem condição de entrar. Talvez eles possam ter pensado isso em algum momento, mas se eles pensaram, mas eles não permitiram que esse pensamento paralisassem eles. E eles falaram assim, não, vamos seguir adiante, vamos seguir até o fim. A gente chegou até aqui, a gente não pode desistir agora. Então, eles enfrentam, talvez, a distância do percurso, eles enfrentam alguns pensamentos que, quando nós estamos enfrentando algumas dificuldades, alguns pensamentos vêm à nossa mente, a gente não tem o controle, né, sobre os nossos pensamentos. Aí eles chegam, a multidão diante da porta, aquela multidão ali, e agora, como nós vamos entrar? Eles poderiam ter pensado, tem tanta gente lá dentro, Jesus está falando para tanta gente, Jesus não vai conseguir ajudar o nosso amigo hoje. Jesus não vai, ele está resolvendo outra coisa, ele está ocupado demais. Talvez eles pensaram isso, mas o que mais me alegra nessa história é que eles não desistiram, que eles foram adiante, que eles, não, nós vamos, se Deus colocou isso no nosso coração, nós vamos seguir adiante, nós vamos até o fim. Essa tem que ser a nossa atitude, querido. Se Deus colocou no teu coração, vamos até o fim. Vamos até chegar diante de Jesus. E a última barreira vencida foi o telhado. Eles removeram o telhado para a passagem da maca. E eu gosto de visualizar. Então, quando eu estava assistindo The Chosen, e essa cena, gente, é muito lindo ver.
E a gente começa a ver, e a gente começa a imaginar aquele momento ali, e a maca descendo pelo telhado, sabe? É lindo ver. Apesar de todos os obstáculos, eles não se deixaram intimidar por nenhum deles. E Jesus deixou essa história na Bíblia para que nós também não venhamos nos intimidar com os obstáculos que vão vir diante de nós. Para nós exercitarmos a nossa fé, para a gente colocar a nossa fé em ação. Queridos, não é fácil. Eu costumo sempre dizer, se está muito fácil, desconfia. Se as coisas estão dando certo demais, desconfia. Porque servir a Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Nós precisamos enfrentar obstáculos dia após dia. E se eu for abrir aqui, se eu vou passar um microfone aqui, eu tenho certeza, você que está de casa também, enfrentaram obstáculos hoje para vencer o dia de hoje, para nós chegarmos até esse horário que nós chegamos. Quantos obstáculos nós enfrentamos? E cada obstáculo que nós enfrentamos, que nós vencemos, queridos, a nossa fé vai aumentando. Nós vamos ficando mais encorajados. E a gente vê Jesus fazendo. E glória a Deus. Sabe? Então, nós precisamos manter essa atitude de vencedores. Porque é isso que a Bíblia diz que nós somos. Mais que vencedores. Amém, queridos? Olha o que diz Romanos 8, versículo 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Nada pode nos separar. Então, nós vemos nessa história, nós cremos que a atitude deles mudou completamente. E a gente vê o que acontece com a vida daquele homem. Aquele homem é completamente curado. Jesus fala, pega a sua maca e vai embora para casa. Vai embora, vai viver a sua vida. Mas a vida dele só foi transformada porque teve esses 4 amigos. Porque aqueles 4 amigos se dispuseram a levá-lo até Jesus. Os 4 amigos demonstraram. Eu vejo nessa história que não foi nem muito a fé daquele paralítico, foi a fé dos amigos. Foi os amigos. Então, queridos, nós precisamos ser essas pessoas que vai influenciar a transformação da vida das pessoas que Deus está colocando ao nosso redor. As pessoas estão vindo até nós, não é por acaso. Deus sabe o potencial que está dentro de cada um de nós, a fé que está dentro de cada um de nós, e Ele quer que nós venhamos fazer isso com atitude, com ações, que sejamos usados por Ele, para que a fé se manifeste através da nossa vida, através das obras que nós estamos fazendo, e Jesus se manifeste curando, transformando, salvando as pessoas que estão à nossa volta. Amém, queridos? Jesus não está aqui fisicamente hoje, nos nossos dias, né? Não está, mas Ele está através de nós, Ele está na nossa vida e Ele age através das nossas vidas. Então, nós precisamos ser como esses amigos que enfrentaram todos os obstáculos no meio do caminho e voltaram para suas casas satisfeitos pela vitória obtida.
pela cura, pela salvação de um amigo muito especial, porque eu acredito que aquele homem era muito especial para aqueles 4. Porque eles enfrentaram muitas coisas por esse amigo. Então, que nós tenhamos, né, a nossa fé viva, sabe, acesa, todos os dias da nossa vida, não deixando que as dificuldades enfraqueçam. Não, que nós não venhamos permitir que a dúvida entre no nosso coração, mas que nós tenhamos atitudes de fé dia após dia. Amém, queridos? Queria convidar você a ficar de pé neste momento.